E agora a gente vai trazer uma palestra que vai abordar as projeções econômicas do futuro e os resultados de pesquisa sobre inovação, um tema que é essencial para a gente entender as tendências que vão impactar o mercado e principalmente os próximos anos. Então, para isso, eu tenho a honra de receber o economista-chefe da CNC, Felipe Tavares, que é um dos maiores especialistas em análises setoriais e pesquisas econômicas do Brasil. Felipe, seja bem-vindo. Fazer um diagnóstico aqui geral da economia e trazer uma perspectiva futura para vocês. Então, a parte de conjuntura é importante, porque assim, a gente não consegue fazer projeção sem avaliar um pouco o presente e o passado, né? A gente precisa partir de algum lugar. E esse lugar é a realidade, né? É o dia de hoje. Então, a gente vai falar um breve diagnóstico da economia. Eu vou trazer já o pacote fiscal, que é um tema que está em discussão aí recente, e a projeção aí de impacto para os próximos anos. E aí, depois, trazendo um pouco das consequências aí dessas decisões recentes, né, que a gente está vivendo. Primeira parte do diagnóstico é que o Brasil, a gente tem uma dificuldade hoje, o caminho que a gente está para ir para frente, que é o crescimento. Faz 10 anos que a gente desaprendeu a crescer. 10 anos sendo bem otimista, assim, bem benevolente, né? Então, assim, na última década, o Brasil desaprendeu o que era crescer, e é algo triste para o país, porque o nosso país foi o segundo país que mais cresceu na primeira metade do século XX. Então, a gente era um grande sucesso. A gente era bom em tudo. Tudo que a gente tocava dava certo. A gente tinha aquele toque de Midas, né? Onde você põe a mão, vira ouro. Aparentemente, na segunda metade já ficou mais difícil. Na última década, aí a gente realmente perdeu a mão completamente. Isso quer dizer que, em termos agregados, em 12 anos, a gente se cresceu só 8%. Tá? E isso aconteceu muito porque a gente teve crises fortíssimas, né? Em 15 e 16, a gente teve uma crise causada por más decisões. Então, não foi nada do mundo, não foi nada aleatório, não foi nada surpreendente, foram consequências das decisões que a gente tomou por muitos anos. E aí, depois de 2020, realmente foi uma surpresa ali para o planeta, que foi a pandemia. E isso também doeu. Mas o fato é, se a economia estivesse bem, essa dor da pandemia teria doído muito menos, porque não teria assolado um país que já estava com muitas dificuldades. Só que não é só no crescimento que a gente vai mal. A gente também está tendo uma dificuldade no que os economistas sempre gostam de trazer, que é produtividade. Então, assim, a nossa habilidade de fazer as coisas vem diminuindo. Então, a gente produz pouco e produz ainda mal. A gente está produzindo cada vez pior. E quando eu falo a gente produz, eu não estou falando do empresário do setor produtivo. Estou falando que o país, como agregado, ele tira valor de quem produz. Então, quem está ali no seu negócio, às vezes a gente se esforça, a gente põe mais funcionário, põe capital, investe, tenta, e parece que sempre volta menos. A gente sente que o ar tira valor ali da produção do setor produtivo. Isso é perda de produtividade. Como que a gente perde essa produtividade? Imposto alto, custo trabalhista elevado, judicialização, complexidades administrativas. Isso vai tirando energia de quem tenta produzir. E aí, nessa medida de produtividade, a gente vê que ela é declinante há 30 anos e ela ainda é baixa. Então, seja na produtividade total ou quando relativizada pelo fator trabalho, né? A gente produz pouco e está produzindo cada vez menos. E aí tem um outro fator, que é a desigualdade. O país, infelizmente, é um país pobre. Só que a gente não é só um país pobre, que ganha pouco. A gente é um país muito desigual. Então, eu trago só imagens do índice de Gini. O primeiro é 2012, tá? E o último aqui é 2019, que é o dado que a gente tem. O que a gente pode ver? Independentemente do valor em si, você vê que o Norte e Nordeste ele ficou mais escuro em relação ao resto do país aí ao longo de 10 anos, quase. Essa tonalidade mais escura ao longo dos tempos quer dizer o quê? Que a gente tinha um país desigual, mas ele foi se tornando cada vez mais desigual com o tempo. Por que isso é um problema? Porque fica difícil de vender, fica difícil de fazer negócio quando a renda é baixa e ela é muito desigual. As pessoas têm pouco recurso disponível. E isso dificulta a vida das empresas, dificulta a vida de todo mundo, né? Então, essa é uma consequência, é um fato ruim que também dificulta a nossa capacidade de crescer e ir para frente. Só que aí, na hora que eu vou em outra perspectiva de imposto, que é um dos fatores que tira valor ali do empresário, a gente vê que o país já tributa muito, né? Então, é muito caro produzir no Brasil. Hoje, a gente é o 19º país com a maior carga tributária total do mundo. A gente está aí algo próximo de 35%. Tributar muito é um problema? Depende. Depende do pacto social que você quer travar e depende do tipo de retorno que você quer ter.
né? O grande problema do Brasil tributar 35% é que ele está próximo aqui de um grupo de países que tem uma vida bem diferente da do Brasil, né? Então, a gente está falando da Islândia, da Alemanha, da Eslovênia, da Hungria, de Luxemburgo, Noruega, Áustria, Itália, Suécia, França, Bélgica, Finlândia e Dinamarca. Para baixo, você tem Estados Unidos, Espanha, Nova Zelândia. Você tem países que têm uma vida, né, uma condição social para o setor produtivo muito diferente da nossa e que muitas vezes são modelos para a gente, né, onde a gente fala assim, pô, queria morar lá, queria ter aquela infraestrutura, queria ter aquela segurança. A gente não consegue entregar, mesmo cobrando um preço muito semelhante da nossa sociedade como um todo. Só que na hora que a gente vai para consumo, né, aí o que sai ali na nota fiscal final, consumo de bens e serviços, renda baixa, um país pobre, um país desigual, um país que cresce pouco e um país que tributa muito. E a gente tem um outro fator que engrandece o problema, que é que a gente é um país que gasta muito. A gente tem uma cultura de gastança no país, né, no governo. E essa cultura, ela não é de lado político, não, porque faz muitas décadas, muitos anos, que a única certeza que o Brasil tem é que vai gastar mais no ano seguinte. A gente tem dúvidas sobre uma série de coisas, mas a certeza que todo mundo pode ter é que ano que vem o governo gasta mais do que ele gastou no ano anterior. Isso é certo. E isso gerou um fato que em 20 anos, quase 15 anos, a gente saiu de uma dívida pública em relação à PIB de 56% e chegou em 84%. Isso quer dizer que a gente aumentou 51% a dívida do país em 15 anos. E aí aqui fica desconfortável. E aí fica um pouco mais desconfortável quando a gente percebe que o problema não é o quanto a gente ganha, mas é o quanto a gente gasta no fim do dia. E eu falo isso para todo mundo, seja em aula, em palestra, que às vezes a gente pode ter uma vida confortável ganhando um salário mínimo, dadas as limitações, e você pode ter uma vida muito desconfortável ganhando R$1 milhão por mês, por dia. Se você ganhar um salário mínimo e gastar menos que ele, você vai ter uma vida mais tranquila. Se você ganhar R$1 milhão por dia, por hora, por mês, depende do dinheiro que for, mas você gastar mais do que você ganha, sua vida vai ser um inferno, né? Isso acontece no país. Então, a gente vê que o nosso problema nunca foi inabilidade de alcançar receita no governo, porque a receita cresce direitinho. É essa linha laranja. Só que desde 2014, a gente está numa situação de déficit crônico, ou seja, pouco importa o quanto aumento de receita, porque a despesa sempre cresce mais. O que isso me gera? Quer dizer que a minha despesa cresce 5,3% ao ano em média, e a receita 3,7%. Ou seja, eu sempre tenho a certeza que eu gasto mais e que eu vou no ano seguinte estar mais endividado. Eu vou estar cavando um pouco mais para baixo nesse buraco. Essa é uma situação incômoda. Quando eu olho déficit primário, que é só as contas diretas do governo sem juros, a gente está há 10 anos em déficit primário, que é o laranjinha, só que a gente teve um respiro aqui em 21 e 22 com um pequeno superávit primário. Só que na hora que eu contemplo juros, aí eu estou há 20 anos, e se eu for para trás, tem mais ainda negativo, que vai ficar ruim no gráfico. Então, eu estou há 20, 30 anos já em déficit nominal, eu não pago nem os juros dessa dívida. Então, para rolar, para sobreviver, eu preciso também aumentar o endividamento. Essa é uma situação desconfortável para a gente. E um fator nesse descontrole todo, 84% quem gera esse descontrole é o governo federal. Então, é a União que gera todo esse desequilíbrio de conta no Brasil. Tá? Então, a União, o CNPJ aqui do governo federal, é quem coloca uma pressão muito grande em cima do déficit fiscal brasileiro. Tá? E isso, todo esse diagnóstico e todos esses fatores, esses são os pontos iniciais para a gente olhar para o futuro. Tá? Então, não existe projeção sem a gente olhar aonde a gente está com o pé no chão. Tá? E aí, 84% desse buraco é causado pela União. E aí a União pode contemplar estatais, né, e toda a administração pública em si. E aí o outro fator que também não é só uma questão do quanto você deve. Na verdade, o grande problema é o quanto quem te financia acha que você pode dever. Tá? Se você chegar e alguém acreditar que você pode dever R$1 bilhão para alguém, ok, alguém vai te financiar. Mas se alguém achar que você não consegue dever nem R$10 para ninguém, que você não tem capacidade de pagar aquilo, aí você tem um problema sério. E aí é nisso que a gente consegue
às vezes, discutir um pouco o problema brasileiro. Por quê? A gente tem uma dívida já que até está desatualizado, porque o dado que saiu essa semana está em 84. Tem no outro slide já. Os Estados Unidos devem muito mais que a gente, 110% do PIB. O Japão, muito mais que todo mundo, 216% do PIB. A OCDE, em média, 70% do PIB. E o mundo, em geral, 110% do PIB, em média. Qual que é o grande problema aqui? O problema é que, às vezes, as pessoas começam a desconfiar o quanto a gente pode dever, o quanto dá para emprestar, o quanto dá para acreditar no Brasil. Vocês vão ver lá no final, a gente vai fechar com a projeção de juros, considerando tudo o que aconteceu aí nas últimas semanas aqui no país. Tá? Mas um fator é, para quem já comprou Tesouro Direto no celular, né, no aplicativo do banco, se você abrir o seu aplicativo, o que você vai perceber? Já faz 5 anos, 6 anos, isso eu vivi quando eu estava ainda no governo, eu vi com os meus olhos. Em 2020, o governo brasileiro não conseguiu mais financiar sua dívida via LFT, que é o Tesouro Selic. Tá? Desde 2020, você só acha Tesouro Selic com prazo de 5 anos, disponível no mercado. A gente só financia dívida de longo prazo no Brasil via NTNB, que é o título IPCA+. Então, ele só financia em juro real. Tá? Por que isso aconteceu? Porque alguém chegou, olhou para o tamanho da dívida brasileira e falou assim, acho que eu não estou muito disposto a entrar nessa brincadeira para 20 anos, para 30 anos. O risco está muito caro aqui para mim. Esse país aqui, eu acho que se bater um vento muito forte, ele pode, eventualmente, não me pagar. E aí, dado esse cenário, a gente parou de conseguir financiar nisso. Isso a gente vê no celular, aí no nosso aplicativo. A gente também vai ver a escalada, por exemplo, do custo da NTNB. Todo dia, se você abrir o seu aplicativo do banco ou entrar no site do Tesouro Direto, você vai ver que todo dia a gente remarca spread de NTNB. Então, há 6 meses atrás, a NTNB estava pagando 5,5%. Ontem, foi para 7,12% já. Então, a gente está repassando por quê? Toda vez que vai ficando difícil acreditar no pagamento, alguém remarca isso na taxa. Isso funciona a gente no banco. Você começar a se endividar muito, você vai ver que os juros que o banco te oferece num financiamento de um carro, de capital de giro, do que for, aumenta. E isso também acontece para o país. Toda vez que o risco aumenta, o pessoal ajusta na taxa. O problema pode chegar um dia que ninguém queira financiar. E aí, se ninguém financiar, lembra o tamanho lá do déficit? A gente não consegue pagar as contas básicas, se a gente não conseguir rolar a dívida brasileira. Esse é um desafio na análise prospectiva que a gente tem de país. E aí a gente pode conectar um pouco um ponto que a gente está discutindo muito na Confederação e para o sistema, por que a gente precisaria, então, de uma reforma administrativa? Né, olhando de futuro. Se a gente está falando de tentar projetar o Brasil, olhar os próximos capítulos, a gente tem uma série de deveres de casa para fazer. Um deles a gente está terminando de discutir, que é a reforma tributária. O outro é administrativo. Mas por que a gente precisa? Porque a gente precisa revisar toda essa estrutura de gasto público, porque está descontrolado, está ficando muito caro. A segunda a gente precisa rever privilégios e abrir espaço para novas escolhas. Para quem tiver curiosidade, hoje o Brasil tem, por ano, entre 93% e 98%, a depender do ano, a depender ali do orçamento, entre 93% e 98% das suas despesas são obrigatórias, são previstas na Constituição. Então não tem o que fazer. Se você não cumprir aquele gasto, o presidente pode, inclusive, perder ali seu mandato, você ter problemas muito sérios por não cumprir esse gasto obrigatório. Então não tem de onde tirar. Se a gente não rever esse conjunto de obrigações, de privilégios, de direitos, chame do que quiser, um dia a gente não tem dinheiro mais para nada. E aí por que dificulta a vida, né, do empresário no legislativo, discutir reforma e tal? Porque todo mundo briga por entre 7% e 2% de dinheiro disponível. Então falta dinheiro, o cobertor é muito curto. Eu quero investir numa ponte, tem 2% na mesa. Eu quero emenda parlamentar, tem 2% na mesa. Eu quero um hospital extra, tem 2% na mesa. Não tem de onde tirar. E você não consegue rever o bolo inteiro. Você só arbitra um pedaço muito pequenininho ali do orçamento. Então, todas essas discussões que vocês veem no jornal, na mídia, sobre recursos, tira de um lado, vai para o outro, a gente está brigando por 2%, 3%, 5% no máximo do orçamento público. O resto já foi tudo via Constituição. E aí abre uma oportunidade, olhando para o futuro, de rever como que a gente pode atender a população.
Né? O que é rever como você atende a população? É uma agenda de concessão, é uma agenda de privatização, é a mudança da lógica de capitalização para o regime da Previdência de hoje. Então, você tenta mudar a forma de como garantir o direito da sociedade, seja do setor produtivo ou do cidadão. Isso tudo faria parte do pacote de reforma. Então, a gente consegue botar a bola no chão num campo comum para explicar que a reforma administrativa, na verdade, ela não é sobre eficiência de política pública. Essa é uma conversa, uma história, uma narrativa que nos colocam há muitos anos. Mas o problema do Brasil não está sendo a eficiência, porque todo ano a gente vai lá e muda uma regra e cria uma nova discussão de eficiência. Aprova uma nova lei, muda a Constituição, agora vai ser obrigado a ser 100% de atendimento no SUS. Beleza, está lá no papel. Você vai lá no SUS, não tem dinheiro, não tem gás, não tem esparadrapo, não tem água. Então, falta. Não adianta a gente mudar na perspectiva do papel se, na vida real, a gente não conseguir trazer caminhos de melhoria. Né? Então, aqui a gente precisa e tem a oportunidade de discutir todo o pacote de país. E todo esse desafio ele está sendo revelado em todos os dados. Então, aqui eu trouxe só uma análise exploratória com alguns países para a gente ver o tamanho da dívida pública, o pagamento em juros e o quanto esses países cresceram nos últimos 24 anos e qual que é a inflação acumulada, porque é uma discussão que hoje está muito em tela. Né? O Japão, lembra que eu falei para vocês, aqui é o último dado que saiu recente, o estado desatualizado lá outro, ele já está com 255% do PIB em dívida. Só que isso é um problema? Depende. Essa dívida gigante, ela custa só 0,12% do PIB dele para pagar. Então, o custo de financiar 255% do PIB em dívida é muito baixo no Japão. No Brasil, a gente está com 84%, quase 85% de dívida PIB, que saiu semana passada o dado. Só que isso já custa 6% do PIB brasileiro para financiar. Então, a gente já tem um custo alto. O único país que custa mais que a gente para financiar a dívida é a Hungria. O único país do mundo. Tá? Então, a gente tem dificuldades. Aonde essa dificuldade aparece? Aparece no crescimento. Então, a gente vê que alguns países performam muito melhor que a gente. Estados Unidos, você pega um semelhante brasileiro, né, um vizinho brasileiro. O Chile é um sucesso absoluto de crescimento. Né? A gente vê casos onde você custar menos, você ter uma estrutura um pouco mais enxuta, facilita a vida de quem quer gerar valor de verdade, que é o setor produtivo. E isso reflete na nossa inflação. Olha a inflação do mundo, como ela é, em torno de 30%, 40% no acumulado de 24 anos. Você olha para o Brasil, a gente tem 285% de inflação acumulada. Isso é dinheiro do bolso das famílias, dos empresários sendo tirado à força. Tá? A inflação ela é o vilão, é o ladrão fantasma. Né? Você não vê ela agindo no seu bolso, mas ela tira recurso a todo momento do seu bolso. O único país que consegue ser pior que a Argentina é a Argentina, que aí é indiscutível, 1.200% do acumulado de inflação. Então, a trajetória de crescimento acumulada está mostrando os sinais que a gente tomou muita decisão ruim. E isso está aparecendo também no nível de desenvolvimento. Então, quando eu olho PIB per capita, que é a medida que a gente usa para ver se um país fica rico ou não, o que a gente vê? Que o Brasil, ele estava... O Brasil, aqui lá em 2000, ele tinha um PIB per capita, cadê o Brasil? De $3.800. A gente aumentou um pouco o PIB per capita, né? Quase triplicou aqui, 2 vezes e média. O Brasil, que é sempre o país do futuro, está ficando com um crescimento muito baixo, em torno de 3,8% do PIB. O que a gente pode perceber? Que normalmente quem cresce mais, quem vai melhor, custa menos. As pessoas que têm os países que são mais enxutos, mais leves, eles são mais fáceis de perseverar, de crescer. Tá? E isso está aparecendo também em câmbio. Então, eu trouxe para ter uma noção, porque como que isso afeta a gente, né, de fato? Como que isso a gente pode ver que o Brasil perde, às vezes, uma oportunidade ou outra? Eu trouxe o comparativo entre 2000 e 2024 de várias moedas. Tá? Esse é o câmbio do dia, o de hoje, inclusive, de 11 horas da manhã. Então, o Brasil... Em 20 anos, a gente perdeu mais de 100% de competitividade da nossa moeda. Então, aqui é como se a gente tirasse confiança do brasileiro. Tudo fica mais caro pelo câmbio. Tá? O Japão, 48%. A Argentina, 102.000%
de perda de moeda. Isso é um caso muito à parte. O euro, 14%. A Hungria, 73%. E a Libra, que ainda é a moeda mais forte do mundo, 34%. Qual que é a ideia para mostrar aqui para vocês? Que o dólar, né, todo mundo que aposta contra o dólar perde. Né? E hoje o Brasil, em termos prospectivos, a gente entra em algumas confusões que são complicadas. Né? Para quem acompanha a notícia essa semana, o pessoal veio com uma ideia de criar uma moeda fora do dólar e falou assim, não vamos mais usar dólar, vamos criar lá uma moeda dos BRICS. Isso deu uma confusão danada no mundo, envolveu um monte de país. E aí o Brasil veio sinalizando que isso era uma boa ideia. O que a gente vê quando a gente vê todo mundo que perdeu contra o dólar? Que apostar contra o dólar é uma péssima decisão. Então, na hora que a gente vê essas sinalizações de hoje, para tentar olhar o cenário futuro, dá um pouco de medo. Tá? E esse medo a gente vai ver aparecendo em vários indicadores que correspondem sobre a atividade e competitividade do nosso país. Então, aqui a gente consegue fechar o nosso diagnóstico de que o país tem um crescimento fraco, a gente tem uma produtividade baixa e declinante, a gente tem uma desigualdade social e regional muito elevada, gastos públicos elevados e ineficientes e tributação elevada e complexa. Então, o nosso cenário zero, para ver como que vão ser os próximos passos, os próximos capítulos ali da história, não são os mais favoráveis possíveis. A gente tem muita coisa para fazer dever de casa. É por isso que o Brasil sempre é o eterno país do futuro, porque dever de casa não falta. Se a gente fizer o dever de casa, a gente tem ótimas décadas pela frente. Se a gente não fizer, isso tende a piorar. E aí tem uma discussão de hoje, que é o pacote fiscal, que dá um tempero extra para essa discussão. Então a gente teve uma conversa essa semana, o governo anunciou o pacote fiscal, prometendo algumas coisas. Né? O que a gente vê no orçamento? Qual que é a promessa do governo? O governo deveria entregar menos 1% do PIB em termos de déficit em 23, ele acabou entregando 230 bilhões de déficit. Foi o segundo maior déficit da história brasileira, tá? Só em termos comparativos. Em 2024, o que está no orçamento é de zero. Só que as contas já do Tribunal de Contas da União, que nem a instituição mais pessimista em relação ao Brasil, né, mas é quem fecha a conta do governo. Então, o próprio TCU já fala que vai ser 55 bilhões de déficit no mínimo. Então, a gente já tem aqui um probleminha do que o governo prometeu para o que ele provavelmente vai entregar. Para 2025, a promessa é de zero. A promessa é o que está pactuado, né, no orçamento, na lei orçamentária. E a probabilidade, já que o mercado já vê as nossas projeções incluídas da CNC, que a gente vai fechar 2025 com 77 bilhões de déficit. E 26, a promessa que está no nosso orçamento é de 0,25 de superávit. Só que a gente também já converge para uma projeção de 66 bilhões de déficit. Ou seja, toda aquela história que eu contei para vocês, da onde a gente está, do que é o país como ele vem vindo, coloca esse desafio, que a gente, muito provavelmente, aí nos próximos 3 anos, a gente entrega quase 200 bilhões de reais em déficit. Isso considerando nenhuma surpresa negativa extra, tá? Considerando o que já tinha. E aí veio a promessa, assim, tá, vamos resolver o fiscal, que é um agregado de todos os nossos problemas. E aí o governo, aqui está o detalhamento do pacote fiscal por todos os componentes deles pelos próximos anos, tá? 6 anos, que foi o pacote feito. O que a gente tem no total? Uma promessa de 327 bilhões de reais em 6 anos. Essa é a promessa que foi dada para o Brasil. Quais são as linhas principais? Benefícios sociais, Bolsa Família, BPC, salário mínimo, né? Uma reforma da Previdência na Força Armada e aí alguns pontos extras de leis menores. Tá? Toda essa arrecadação, ela geraria esses 327 bilhões. Aí o mercado fala assim, legal, e aí aqui detalhe, a gente não diminui o quanto custa o Brasil, a gente só desacelera o quanto ele fica mais caro, o que já é uma grande vitória, dada aquela situação que eu mostrei, que a gente cresce muito mais despesa do que receita. Se a gente conseguisse inverter aquilo, fica um pouco mais confortável, se a receita crescesse mais que a despesa. Tá? Embora, um parênteses, eu não gosto de comemorar crescimento de receita, porque toda vez que o governo comemora a receita, quer dizer que teve alguém pagando um boleto a mais de imposto no seu negócio. Então é muito custoso e muito perverso a gente colocar comemoração em cima de arrecadação, porque isso é extrair riqueza do setor produtivo. Mas
ainda assim seria uma situação muito menos pior do que crescer mais a despesa do que a receita. O que a gente pode resumir? Que nesse pacote inteiro que o governo deu, o que veio o anúncio depois? Falou assim, a gente vai fazer isso tudo, legal, agradei vocês, só que agora a gente vai isentar imposto de renda até R$5.000. Aí você fala, R$5.000 é bastante dinheiro no Brasil. Para quem não sabe, né, infelizmente a gente não convive muito com essa realidade, mas o salário médio brasileiro, a renda média do brasileiro é R$3.000. Tá? Esse é o que dá ali 50% da população. Se você olhar R$5.000, você está falando de quase 80% da população brasileira. 80% da população brasileira ganha até R$5.000. Tá? Então é muita gente. Então aquela história, vou tributar o super rico, não tem super rico suficiente para compensar 80% da população sem pagar renda. Tá? Não, essa conta não fecha. Isso é uma consequência do nosso país. E aí, o que mostrou? Que o mercado, quando foi fazer a conta, o governo falou assim, não, mas isso vai custar só 30 bilhões por ano, 35. O mercado fez a conta, a gente incluído na CNC, não, no mínimo é 50. Então, todo mundo meio que já concordou que seria 50 no mínimo imposto de renda, 50 bilhões por ano. Tá? E o governo parte de uma premissa de que a gente consegue economizar 327. O que a gente sabe? Que uma coisa é o que o governo fala, outra coisa é o que sai do Congresso. Tá? Tem uma distância muito grande. E o que a gente sabe também? Toda vez que a gente promete uma transferência de renda para o povo, é muito mais fácil de aprovar do que uma retirada de benefício. Então, a probabilidade de você passar isenção de imposto de renda é muito maior do que você passar ajuste de Bolsa Família, abono salarial e BPC. Tá? Essa conta ela tem grande chance de ser desequilibrada. Tá? E, detalhe, quem paga o custo disso é só o executivo. Então, o legislativo, ele corresponde pelos seus eleitores. Então, tem ali um jogo também com forças não muito equilibradas nesse momento. E o grande problema é que o governo ele só tenta resolver a conta na arrecadação. Então, ele só quer tributar mais. Tanto que já até conseguiu virar apelido e tudo mais. Então, o nosso cenário de projeção para isso é desafiador. Por quê? Se o pacote fiscal der certo em tudo que está prometido, aqui está 311. Aí você vai falar assim, mas não era 327? Era. O problema é que tudo que o governo botou número dá 311. Tem ali 26 bilhões de reais que a gente não sabe de onde vai sair ainda. O governo só falou, não, tem uns outros aqui que vai dar 26 a mais. Então, o que está no papel dá 311. Se a Fazenda tiver certa na estimativa do custo do imposto de renda, isso consome 210 já. Então, quase não sobra nada o ajuste fiscal. Só que se o mercado estiver certo, vai custar 300. Então, tudo que a gente ganhar na economia do pacote fiscal morre no imposto de renda. Ou seja, a gente fecha o país lá em 2030 com o mesmo desafio fiscal, com a mesma dificuldade de entregar resultado em cima do quanto custa, com várias linhas de possibilidade de ajuste esgotada. Então, é como se você, na sua casa, você tivesse um problema ali no seu orçamento, você fala assim, não, eu preciso economizar aqui R$1.000 por mês. Aí você corta Netflix, você corta ali algumas besteirinhas que tem no seu orçamento, acha R$1.000. Aí, no dia seguinte, você vai lá e compra um carro novo e arruma uma parcela de R$1.000 para pagar. Aí você fala, parabéns. Tudo onde você podia cortar, você cortou, só que você transformou aquele gasto que era possível de corte, você transformou numa parcela que você está presa por 60 meses. E é isso que a gente fez. Então, a gente tornou ainda mais duro esse orçamento com essa proposta. Então, essa é toda a expectativa e esse é o incômodo que a gente está vendo hoje nos jornais. E aonde isso gera consequência? A gente fez a projeção da curva de juros do Brasil. Então, a gente projeta os juros para 8 anos para frente, lá na CNC. Né? A gente participa do Focus, né, e tenta trazer essas informações para auxiliar ali o planejamento estratégico das empresas. Né? Quando estava no anúncio, a gente pegou, né, começou lá às 8h30 da manhã, o Haddad falou até às 9h30. A gente fez a projeção dessa curva de juros às 9h30 da manhã. A gente foi a primeira casa do Brasil que fez essa projeção, tá, e soltou. Depois o pessoal esperou o anúncio final sair. Tá. Às 9h30 da manhã, no meio do anúncio, os juros brasileiros já tinham subido mais de 1 ponto no final do seu pico de ciclo de juros, às 9h30 da manhã. E aí eu fui o primeiro, lancei. 2 horas da tarde, a segunda casa lançou, que foi o JP Morgan, um banco americano. O JP Morgan já falou assim, não, a CNC viajou na maionese. Que 13,75? É 14,5. Hoje, saiu o Itaú Asset.
A Itaú já lançou que é 15%. Então, assim, como que fica difícil a gente projetar e tentar planejar crescer no Brasil, fazer investimento? Se você olha hoje, você, não, eu vou investir, vou aqui tomar risco, vai dar certo. Aí você já sabe que a sua curva de juros, que hoje está aqui em 11,25, vai explodir para 15 em 1 ano e meio. Como que você lida com isso? Porque se os juros vai para lá, quer dizer que vai diminuir crédito, quer dizer que vai ficar mais caro para a família pagar o financiamento que ela tinha, quer dizer que vai ficar mais custoso o meu custo de oportunidade, quer dizer que quando eu for no banco renegociar meu capital de giro vai subir, quando eu for pegar e renegociar lá meu Pronamp e ver o quanto que está a minha parcela do Pronamp, que está pós-fixado, vai aumentar meu custo de financiamento. Isso faz muita gente ser pega de surpresa. Então, todo esse diagnóstico e o cenário delicado que a gente tem hoje, que eu falei, torna qualquer notícia ruim muito sensível nas projeções. E é por isso que é tão difícil fazer negócio no Brasil de longo prazo, porque até o passado fica incerto aqui. Aqui, 2, 3 dias é longuíssimo prazo, né? Porque tudo varia 2, 3, 4 pontos em juros, em custo das empresas. Tá? Então, essa foi uma consequência extremamente ruim para o setor produtivo de forma ampla. Né? Para você ver, qual que é o pior? Não é algo que vai afetar 2, 3 anos e depois volta ao normal. Você pode ver que a curva, nos próximos 8 anos, ela está 1,5 ponto acima do que ela poderia estar. Então, a gente vai pagar 8 anos disso, no mínimo, nos nossos negócios, no nosso resultado. São 8 anos de custo por uma decisão errada hoje. O problema são 30 anos de decisão errada. Então, de uma decisão e uma decisão com 8 e 8 anos, a gente tem muito cenário desafiador para frente. Tá? E isso também apareceu em outros fatores. Testando e aí tem 2 medidas que às vezes as pessoas fogem muito e a gente só escuta na conversa. Eu trouxe 2 medidas aqui. Uma é a taxa livre de risco do Brasil, que é como se fosse qualquer negócio de onde ele parte de juros e de remuneração. Então, assim, se você for a melhor pessoa do Brasil, a pessoa mais confiável, o negócio mais sólido, você não consegue hoje financiar seu negócio abaixo de 10,5%. Isso não existe na praça. Tá? Então, essa é a nossa taxa livre de risco. O que vocês podem ver? Que aqui, ó, mais ou menos desde 2022, meio de 22 aqui, para frente, a gente escalou esse custo. Risco Brasil. Tem esse vai e vem porque é um eletrocardiograma, né? Porque todo dia, toda hora muda isso daqui. Então, a nossa taxa estrutural de livre de risco, ela descolou. A gente aumentou 10% aí nos últimos 18 meses. E aí, na hora que a gente vai para a visão como o mundo enxerga a gente, né, o famoso Risco Brasil, isso a gente consegue ver isso por alguns ativos do mercado internacional, né, que é um título do JP Morgan mais o título da dívida americana. O que a gente vê? Que a gente, desde a pandemia, né, mais ou menos aqui, de final de 21 para começo de 22, que aí começou o rebuliço, acaba com o pacote fiscal, o povo não come superávit, o povo não come PIB, o povo come picanha e tal. O que aconteceu? A gente descolou o Risco Brasil. Então, o Risco Brasil já subiu também aqui na mesma janela só de 18 meses, já descolou 23%. O que isso significa? Significa que o mundo torce um pouco mais o nariz para a gente. Então, quando a gente tem esperança que a gente vai conseguir atrair investimento porque o dólar está 6, não, porque o risco também cresceu. Então, o cara, quando olha isso, ele prefere ir para a Argentina, ele prefere ir para o Chile, ele prefere ir para a Colômbia, não para o Brasil. Então, a nossa prospecção de recursos fica mais desafiadora. E aí, para fechar, a gente consegue ver o efeito de dólar. Então, se a gente pegar a série histórica, desde quando o Brasil começou a registrar o valor do câmbio, né, no seu sistema, hoje a gente está no maior valor da série histórica, de mais de 30 anos de história. E o pior, todo o mercado hoje já converge, tendo certeza que o 6 é um novo patamar de estabilidade. Então, que a gente vai conviver com o dólar a 6 por alguns bons meses ainda, até que a gente mude um pouco o nosso dever de casa. Tá? Então, toda essa conversa aqui é para a gente entender o quanto está difícil fazer projeção e o quanto está difícil olhar futuro de Brasil. Isso não é uma questão de ser pessimista ou não. A gente está restrito pela matemática. Tá? E aí a matemática ela sempre impõe a verdade em algumas narrativas. Tá? Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado.